Abra sua Bíblia no livro de Jó. Nós vamos ler dois textos. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1, versículo 13. Jó, capítulo 1, versículo 13 a seguir, nos diz a palavra do Senhor: sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa do irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam, e as jumentas passeam junto a eles, e de repente deram sobre eles os sabeus, os levaram e mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para trazer a nova. Falava ele ainda quando veio outro e disse: olha, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os servos e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Que nova, hein? Falava esse ainda quando veio outro e disse: olha, dividiram-se os caldeus em 3 bandos, deram sobre os camelos, os levaram, mataram os servos ao fio da espada. Só eu escapei para te trazer a nova. Também esse falava quando veio outro e disse: ó, estando os teus filhos e as tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa do irmão primogênito, eis que se levantou um grande vento do lado do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre eles e morreram. Só escapei eu para te trazer a nova. Então se levantou Jó, rasgou o seu manto, raspou a cabeça, lançou-se em terra e adorou e disse: nu eu saí do ventre de minha mãe, nu eu voltarei. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. Agora nós vamos para o último capítulo de Jó. Nós vamos para Jó 42. Jó 42. Então respondeu Jó ao Senhor: eu bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento cobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito, e eu te falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. E tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse a Elifas, o tematita: a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, pois não dissestes de mim o que era reto com o meu servo Jó. Tomai, pois, 7 novilhos e 7 carneiros, e ide ao meu servo Jó e ofereci holocausto por vós. E o meu servo Jó orará por vós, porque dele eu aceitarei a intercessão, para que eu não vos trate segundo a vossa loucura, porque vós não disseste de mim o que era reto como o meu servo Jó. Então foram Elifas, o tematita, Bildade, o suíta, e Zofar, o naamantita, e fizeram como o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe deu em dobro tudo o quanto antes possuía. Amém? É possível ouvir mais forte? Amém. Jó poderia ter só esses 2 capítulos. Jó poderia se resumir no 1 e no 42, porque aqui está o cerne, aqui está a essência, aqui está o âmago da história. O capítulo 2 até o capítulo 41 é apenas a narrativa de como isso se processou. É apenas os detalhes de como todo o enredo aconteceu. Mas a essência está no 1º capítulo
e está no capítulo 42. Eu olho para o patriarca Jó, ele era um patriarca, e segundo alguns historiadores, ele era rei. Ele era um homem nobre, era um homem de muitas posses, de nome, era um homem reconhecido. E o próprio texto diz que ele tinha uma adoração habitual. Capítulo 1, quando fala sobre ele indo encontrar com seus filhos, adorar com seus filhos, ele tinha uma vida de fé habitual. O que é vida de fé habitual? Ele tinha um exercício de fé costumeiro. Ele não tinha um exercício de fé por vivência. Ele não tinha um exercício de fé por experiência. Ele não tinha uma vivência de fé de uma intimidade contínua. Não, ele tinha uma fé vivencial. Vivencial não, costumeira. Ele tinha uma fé do hábito, do costume. Sabe aquela pessoa que diz assim, eu sou católico, mas passa 2 anos sem ir na igreja? Aquela pessoa que diz, eu sou crente, mas não cumpre os princípios, não congrega regularmente, não é fiel nas suas sementes, não toma ceia, mas é crente. Você quer dizer, não, eu sou crente. Aquela pessoa que vem no domingo, como quem vai na padaria. Você vai aonde? Na padaria. Você vai aonde? Para a igreja. Não faz muita diferença. Não faz diferença vir num culto e almoçar no Campelo. É apenas um programa semanal. É apenas um hábito da família. Assim era a vida de Jó. Qual é o problema de termos uma vida sem intimidade? É que quando a adversidade surge, nós não sabemos o que fazer. Nós não conseguimos fazer leituras, nós não conseguimos fazer interpretações. Quando a adversidade vem, quando a luta vem, e ela vem, nós só conseguimos dar 2 destinos. Ou a gente diz, que foi que eu fiz? Onde eu errei? E a outra justificativa, se eu não acho resposta para essa, tem a segunda. O diabo está furioso. Nós só sabemos dizer isso. Que foi que eu fiz para estar passando por isso? Não, minha irmã, eu tenho que descobrir, porque se fosse maranhense, disse, mulher, eu tenho que descobrir, porque... Não, a prova eu vou te dizer. Antes um esperava a outra chegar, agora ela pede licença para ficar junto. Era a vida de Jó, uma vida comum. Aí vem a adversidade. E quando as coisas começam a dar errado mesmo. Quando as coisas começam a dar para trás, dá para trás mesmo. Quando começa a desapontar, aí não ajusta nada, não alinha nada. Jó começou a receber, só escapava de contar notícia ruim. Lascou tudo lá, só escapei eu para vir te contar a novidade. A nova. Eu vim te contar a nova. Quando o cara chegava lá, eu acho que Jó já perguntava, é outra nova? Tem uma véia não, é só essa nova. Sabe o que é que eu aprendo aqui? Primeiro, provação não é privilégio de alguns. Provação é experiência de todos. Posso ouvir amém? Então diga para a pessoa que está do seu lado, não é só você que tem privilégio de ser provado, não. Isso não é questão só sua, não. Todos nós enfrentamos provações. Posso ouvir amém? Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Um problema, ele é bom ou ruim? Problema é bom ou ruim?
O problema não é nem bom e nem ruim, o problema é só um problema. Ele vai ser bom ou ruim dependendo do destino que você der a ele. O problema é só um problema. Vocês já escutaram aquela história que não tem fim? Já? Eu vou tentar contar uma rapidinho para vocês, uma história que não tem fim. Diz que uma moça chegou para o pai e disse: pai, quero lhe apresentar meu namorado. Diz: traz, meu filho. Minha filha. E aí, ela trouxe. E era um soldado do exército. Aí o pai olhou e disse: minha filha, é uma boa pessoa, agora tem um problema. É soldado do exército. Porque assim, minha filha, ele pode ir para a guerra como ele pode não ir. Se ele não for para a guerra, tudo bem, mas se ele for para a guerra, de duas uma. Ou ele pode ser atingido como pode não ser. Se ele não for atingido, tudo bem, mas se ele for de duas uma. Ele pode morrer como ele pode escapar. Se ele não morrer, de duas uma. Ele vai para o hospital ou ele vai morrer à míngua. Ele indo para o hospital, minha filha, de duas uma, ou ele vai ser atendido por um médico ou por uma médica. Se for atendido por um médico, minha filha, de duas uma, ele pode ficar bom e não ter nada. Agora, se for por uma médica, ele pode se apaixonar por ela, como pode não se apaixonar. Se não se apaixonar por ela, minha filha, tudo bem. Agora, se apaixonar por ela, ele pode te trair, como pode não trair. Se ele não trair, tudo bem. Agora, se ele trair, minha filha, ela pode ficar grávida dele, como pode não ficar. Se ela não ficar grávida dele, meu filho, tudo bem. Mas se ficar, eles vão ter um filho. E se ele tiver um filho, meu filho, ele pode querer ser soldado, como pode não querer. Se ele não quiser ser soldado, tudo bem, mas se ele quiser ser soldado, aí o filho dela vai para a guerra. Também ele indo para a guerra, duas coisas, uma pode acontecer. Ele pode ser atingido, como pode não ser. Se ele não for atingido, meu filho, tudo bem. Agora, se ele for atingido, de duas, uma. Esse gosta de arrumar um problema, não gosta? Todos nós estamos sujeitos a enfrentar. A questão é como você lida com o problema. Você pode pegar o problema que você está enfrentando e transformar ele num desastre familiar. Mas você pode pegar o mesmo problema e transformar ele num testemunho para a glória de Deus. Qualquer que seja o problema. Você pode pegar o problema e transformar ele num desastre. Você pode destruir os cacos, deixar a família só o xerém. Mas você pode pegar esse mesmo problema e usá-lo para a glória de Deus. Acontece tudo de ruim com Jó. E quando a última desgraça que podia acontecer, aconteceu, Jó disse assim: bem, nu eu saí do ventre, nu eu vou voltar. O Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Até a mulher de Jó se desviou. Desviou. Está aqui na Bíblia. A Bíblia diz para ele, a Bíblia diz que ela, a mulher de Jó, falou para ele: amaldiçoa esse teu Deus, então já não era mais dela. Ela já tinha largado ele. Amaldiçoa esse teu Deus e morre logo. A pessoa, a mulher dando uma coragem dessa para o homem. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. Alguém aqui ainda vai jantar hoje? Não, né? Então eu posso falar à vontade. A Bíblia diz que Jó perdeu os amigos, Jó perdeu a família, Jó perdeu os bens, Jó perdeu a saúde. A Bíblia diz que ele foi tomado por uma ulceração de pele, que tinha ferida da cabeça aos pés. Ele não tinha companhia, ninguém queria conviver com ele. Aí eu vou para o comportamento psicoemocional, e uma pessoa com problema de pele, qual é o problema emocional? Ambiente. Como você não consegue lidar com o ambiente, então você estoura doença de pele, problemas na pele. Então o que é que estoura todas as úlceras na pele de Jó?
ele não conseguia lidar com aquela situação. Foi uma situação grande demais para ele. A Bíblia diz que ele não aguentava vestir roupa. Ele ficava nu, deitado em folhas de bananeira. E ele pegava caco de telha. E ele começava a raspar couro podre, com casca de ferida, com pus, com carne morta. Ficava parecendo aqueles hambúrguer, aquelas carnes de hambúrguer com maionese e ketchup, sabe? Pega uma carne de hambúrguer, coloca maionese e ketchup, fica igual a pele de Jó. E aí, como coçava muito, era purulento, soltava aquela salmoura, aquele pus. Tá bom, quer que eu ilustre mais? Não, porque se quiser eu posso ilustrar um pouquinho mais. Já entendeu? Ok. Aí, quando estava assim, escorrendo aquela salmoura na carne viva, ele rolava na cinza, porque cinza tem soda, para ver se matava as feridas, e se criava cascão, e ele deitava na folha de bananeira. E a salmoura que escorria na folha, o cachorro vinha e lambia. E depois deitava do lado dele. Eu não estou inventando nada não, irmão, só estou falando o que está na Bíblia. Eu só estou aproveitando a oportunidade para você imaginar. Estou te ajudando a criar a cena. Agora pergunta para a pessoa que está do teu lado, você sofre? Mas não tem nada ruim que não possa piorar. Aí vem 3 amigos de Jó. Primeiro, eles ficam 7 dias assim. Você imagina que é 7 dias uma pessoa olhando para ti e não falar nadinha? Dizer nada. Eu, sanguíneo, hemorrágico, colérico, assassino, como eu sou, tinha dado pelo menos um empurrão. Pelo menos um chute. Quando eles vão falar alguma coisa, o que é que eles fazem? Acusam Jó. Tu imagina você na pindaíba, se sentindo a terceira pessoa depois de mais ninguém, e as pessoas que vêm te visitar dizem, tu está em pecado. Isso aí é a mão de Deus. Olha, uma vizinha minha, lá do Pará, teve um problema igual ao teu, uns 3 meses morreu. Olha, não estou dizendo que vai acontecer contigo não, mas um tio meu passou por isso, morreu rapidinho. Porque quando você está na aprovação, aparecem as pessoas para te deixar ainda pior. Aí eu te pergunto, o que é que você vai fazer com um momento como esse? Gente, quando a Bíblia diz que Jó não pecou, a Bíblia não diz que Jó não murmurou. Porque se isso aqui não for murmuração, então me diga o que é murmuração. O que Jó não pecou não foi em não murmurar. O que Jó não pecou foi em não atribuir culpa a Deus e não proferir palavras de condenação. Então aqui tem uma lição muito grande. Na aprovação, se não for para edificar, cale a boca. Vai edificar? Amém. Não vai edificar? Cale a boca. Agora está Jó, sem família, sem bens, sem prestígio. As pessoas que dantes o cortejavam passam agora e fazem assim. Como é que você se sente quando você é desprezado? Como é que você se sente quando você é abandonado?
Como é que você se sente quando você é acusado daquilo que você não fez? Quando te apontam o dedo. E o pior, são os amigos. Ei, amigo. Quem tem um amigo desse? Inimigo para quê? Amigos. Jó passa por toda essa provação. Queridos, nós passamos por provações na nossa vida que nós não temos explicação. E aqui eu quero te dar 3 filtros. Se você está passando por uma provação, primeiro, examine sua consciência. Primeiro filtro, examine sua consciência. Eu enfrentei uma depressão, eu fiquei endividado, que se eu chamasse minha mulher de bem, o banco tomava. Não era aquela dívida zona, não. Eu fiquei devendo só 632 mil reais. Quanto eu tinha para pagar? A mesma coisa que peixe faz. Nada. E eu entrei em depressão. Eu me escondia de gente. Eu olhava para o texto. Eu estudei esse texto nessa dor. E os amigos vieram. Jó teve a felicidade que para ele veio só 3. Para mim veio foi uma penca. Todos nós passamos por isso. Ele passou guerra na família, ele passou guerra nas finanças, ele passou guerra social, ele enfrentou guerra espiritual. Tem gente que já está para gritar aí, pastor, pelo amor de Deus, resolve, cura o homem. Ele passa por toda essa provação e ele não perde a visão da promessa. Ele não se esquece das orações que ele tinha depositado diante de Deus. Aí, quando nós vamos lá para Jó 42, ele começou dizendo assim, Jó 42, 2, eu sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. A primeira coisa, Jó diz, Deus está no controle. Você pode repetir isso comigo? Vamos lá? Deus está no controle. Mais uma vez, vamos lá? Deus está no controle. Não importa a situação que você está, não importa a situação que a família chegou, não importa as dificuldades que você está enfrentando, não importa o que aconteceu, não importa que tragédia aconteceu, se você tem promessa e se você vive o propósito, não se esqueça disso, Deus está no controle. O problema é que quando a gente enfrenta dificuldade, a gente pensa que Deus perdeu o controle. Quando a gente está na provação, a gente é tentado a dizer, Deus, cadê o Senhor? Onde tu estás que não me ouves? E o que foi feito das promessas que o Senhor fez na minha vida? A gente fica para frente. Não é? Senhor, olha, eu não estou entendendo mais nada. Não estou entendendo mais nada, Senhor. Jó começa dizendo, eu sei que tudo o Senhor pode. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Deixa eu te lembrar uma coisa. Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a promessa, a esperança e a fé.
Eu vou repetir, Jó perdeu tudo, mas ele não perdeu a promessa, ele não perdeu a esperança e ele não perdeu a fé. Pegou a mensagem aí? Jó 42:3. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, eu falei do que não entendia. Era coisa maravilhosa demais para mim, coisas que eu não conhecia. O que é que Jó faz? Senhor, eu reconheço os meus limites. Nós temos limites, queridos. E nos limites da nossa aprovação, nós ficamos nos perguntando, Senhor, o que foi? Jó questionou a Deus. Jó chegou a dizer, pese-me Deus em balanças fiéis e verá a minha integridade. Aprenda a dizer que está doendo. Isso não é pecado. Aprenda a dizer que você chegou ao limite. Isso não é fracasso. Aprenda a dizer que suas forças acabaram. Isso não é apostasia da fé. Evangelho não é ser triunfalista. Evangelho não está declarando só vitória, não. O próprio Cristo disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Seja humano, admita que você tem limites, admita que você tem extremos, admita que você está sem força, grite, peça socorro. Eu já citei várias vezes, e com certeza aqui eu já citei, Deus me deu um presente. Eu considero um grande presente. Deus me deu o meu Raá. Eu amo usar essa expressão. Raá é uma expressão hebraica, você vai encontrar ela na Bíblia pouquíssimas vezes. Quando a Bíblia diz assim, há amigos mais chegados que irmãos. Aquele amigo ali é Raá. R-A-A-H. Raá é um amigo de aliança que te pastoreia por afinidade e não por autoridade. Não é aquela pessoa que coloca a mão na tua cabeça, é aquela pessoa que coloca a mão no teu ombro. Então Deus me deu um Raá. Apóstolo Jonas é o meu Raá. A gente se fala pelo menos 2, 3 vezes por semana. Tem dia que ele me liga dizendo, eu liguei para brigar contigo. Eu falei, rapaz, tu me liga para brigar comigo? Ele disse, porque eu estou com vontade de brigar com minha mulher, mas eu durmo com ela. Então, para mim não brigar com ela, eu brigo contigo. Eu brigar com minha mulher que eu durmo com ela? Não, eu vou brigar contigo que mora longe. Eu falei, tá bom, então briga. Aí tem dia que eu ligo para ele, me conta as histórias dele, e digo, Jonas, tu tá errado, rapaz. Tu tem que pedir perdão para tua mulher. Ele disse, não basta ela aqui me enchendo o saco não, agora tu também me dizendo isso. Falei, vai lá e pede perdão, aí bota um telefone no Viva Voz, que eu quero escutar tu pedindo perdão para ela, rapaz. Ele também de lá faz a mesma coisa. Bueno, Lídia, tá certo. Tu tá errado, Bueno. Vai lá, Bueno, pede perdão para ela. Depois eu faço. Que depois, rapaz? E agora? Vai lá. Discutimos planos, oramos juntos, oramos um pelo outro. É a pessoa com quem eu digo, cheguei ao limite, Jonas. Jonas, sabe aquela situação assim, sei. Tu está orando por mim, Jonas? Estou, pois ora mais, rapaz. Ora para Deus me dar graça, porque se Deus me der força, eu desço o braço. Pede para Deus me dar graça. Sabe por quê? Porque todos nós chegamos ao limite. O que você não pode é pecar. O que você não pode é entrar em condenação. Mas chegar ao limite, todos nós chegamos. A Bíblia é tão linda, irmãos. A Bíblia diz assim, irai-vos. Ou seja, pode ficar com raiva. Mas não pequeis. Não pode extravasar a raiva. E ele ainda diz que não pode guardar, porque vira doença. Raiva guardada dá nódulo nos seios, dá problema de estômago, má digestão, azia. Você está comendo muita raiva. Então a queimação aqui no estômago parece que tem um dragão. É raiva.
Você está comendo raiva, está engolindo raiva. Não, acho que foi a farinha de polpa que eu comi. Não, irmão, é a raiva mesmo. Bota a culpa na coitada da farinha, não. Não foi o café. Aprenda a dizer que você tem limites. E isso lhe preserva. Isso não lhe destrói. Posso ouvir amém? Ele diz, eu falei coisas que eu não devia. Eu não conseguia entender, sabe por quê? Porque na hora da provação a nossa mente fica cauterizada, na hora da guerra, da luta, a gente não consegue discernir, a gente não consegue fazer a leitura. É por isso que você precisa de pessoas de aliança para caminharem com você. Versículos 5 e 6. Escuta-me, pois, tu havias dito, e eu te falarei. Eu te perguntarei e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Diga comigo, toda aprovação. Se você esquecer tudo da palavra, guarda só o que eu vou falar agora. Ok? Diga comigo, toda aprovação tem um propósito. E toda aprovação tem dia e hora determinados para acabar. Pode aplaudir mesmo. Toda provação tem um propósito. Toda provação tem um propósito. E toda provação tem dia e hora determinados para acabar. Nenhuma provação é eterna. A gente acha que é pelo sofrimento. Pelo tempo, meu Deus do céu, não vai acabar mais não. Não, eu já estou... Quem está se acabando sou eu. E é nessa hora que nós somos tentados a nos condenar e perdermos a bênção. Liguei para um rapaz, amigo de muitos anos. Falei, e aí, rapaz, como é que está? Ele disse, moço do céu, uma quebradeira que eu vou te dizer. Uma pobreza que eu não dou conta mais não. Fiquei preocupado, orei por ele, mandei uma ajuda. Daí 30 dias eu liguei para ele, disse, e aí, como é que está? Ele disse, a pobreza acabou. A miséria tomou de conta. Quando ele disse a pobreza acabou, eu até me animei. Eu falei, rapaz, Deus fez um milagre rápido. Não, a pobreza acabou. A miséria mesmo foi que tomou de conta. Olha para cá, a Bíblia diz, assim como imaginou a sua alma, assim é. Jó disse, o Senhor me deu, o Senhor tomou. Bendito seja sempre o nome do Senhor. Agora ele diz assim, com toda essa prova eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Sabe por quê? A aprovação é o ambiente ideal para crescermos na intimidade com Deus. É na hora da aprovação que você aprende a buscar a Deus com intensidade. É na hora da aprovação que você aprende a depender do Senhor. É na hora da adversidade que você fecha os olhos para as circunstâncias e abre os olhos para as promessas. Se você abre os olhos para as circunstâncias, você fecha os olhos para as promessas. Se você abre os olhos para as promessas, você fecha os olhos para as circunstâncias. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu estou te vendo. Ou seja, aquela fé que eu comecei a palavra falando nela, que era a fé do costume, a fé costumeira, ele disse, não, eu te conhecia só no hábito, só no costume, mas agora não. Agora eu tenho uma experiência contigo. Agora eu sei o que é te servir. Eu já vivi algumas experiências na minha vida que são únicas. Eu não sei você,
Mas na minha vida cristã, eu tive 3 momentos que eu não tenho dúvida que foi uma visitação do Senhor. A primeira aconteceu em Qumran, no deserto em Israel. No deserto de En-Gedi, eu estava em Qumran, um local próximo ao Mar Morto, e eu recebi uma visitação tão forte do Senhor que eu desabei a chorar. Eu chorava e eu não conseguia fazer outra coisa. E eu estava enfrentando uma provação que eu vou lhe dizer. Aquelas que a gente diz, se tiver alguma irmã aqui com o nome, perdoe a brincadeira. As pessoas olhavam para mim e diziam, o que é? Eu dizia, é a Anice. A necessidade. A senhora paga bem uma piada. Vale. Não anota não, pastor. E Deus me visitou em Qumran, que eu chorava copiosamente. Quando eu saí de lá, a minha situação era a mesma, mas eu estava transformado. O segundo momento que eu recebi essa visitação muito impactante, forte do Senhor, foi na Montanha da Oração, na Coreia. Quando eu cheguei na Montanha da Oração e que eu vi aqueles locais todos tomados de pessoas na caverna, eles cortam, tem um cortezinho, um lugar que você não tem como ficar senão de joelho ou sentado. Porque o cômodo é bem pequenininho, então não tem como ficar em pé. Ou você senta ou você ajoelha. E eu vi todos tomados e escrito lá na parede, proibido jejuar mais de 40 dias. Eu olhei para aquele e falei, não entendi. Ele disse, não, é porque tem irmãos aqui que tira férias e vem para jejuar. E eles querem ficar mais de 40 dias. E como a gente sabe que o corpo humano não resiste, nós já tivemos problemas aqui, então está lá, proibido jejuar mais de 40 dias. Foi uma visitação tão forte do Senhor que eu não conseguia fazer outra coisa. Eu só conseguia chorar. Mês passado eu estava na Venezuela. E quando eu cheguei numa cidadezinha bem no interior, eu encontrei um missionário que quando ele me viu, ele levantou as mãos para os céus e disse, glória a Deus. Falou em espanhol, né? Glória a Deus. És o homem que me aguardo. Há 10 anos, o Senhor me mostrou ustedes. E tu estás acá. Glória a Deus. Ele disse, tem 10 anos que Deus me mostrou você. Você é a resposta da minha oração. E eu durante muito tempo quis desistir dessa obra. Mas Deus me disse, não desista porque eu vou trazê-lo. E ele disse, hoje eu estou lhe vendo. Eu não lhe conhecia fisicamente, mas eu já tinha lhe visto nas minhas orações. Deus me disse que o Senhor chegaria. Desde quando a Venezuela entrou na situação crítica que entrou, aquela província, aquele lugar, chove toda semana, desde junho de 2019. Junho de 2019 a junho de 2020, 1 ano. A junho de 2021, 2 anos. A junho de 2022, 3 anos. Junho, julho, agosto, setembro. 3 anos e 3 meses. Chove toda semana. Tudo que eles plantam, produz. E ele disse, Deus me fez esperar 10 anos, porque aqui nós temos 12 comunidades que não tem uma igreja e não tem ninguém pregando o evangelho. E Deus me disse que mandaria o pastor que ia me manter e me dar condições de desenvolver esse trabalho. Essa pessoa é o Senhor. Falei, me lasquei.
Eu vou dizer o quê? Tem 10 anos que o homem me viu. Tem 10 anos que o homem ora por mim. E agora eu sou responsável por 12 comunidades que não tem uma igreja. Ele disse, eu vou lhe levar no terreno que nós vamos comprar hoje. Ele disse, porque no dia, Deus me disse que no dia que o senhor chegasse, nós íamos comprar o terreno. Vamos lá olhar o terreno. Falei, vamos. Vocês estão rindo porque não era vocês. Quando eu chego no terreno, a glória de Deus desce sobre mim. E eu não consigo fazer outra coisa senão chorar. Eu chorava copiosamente. Eu só chorava. Eu só chorava. Quando eu estou saindo, um irmão me disse, pastor, Deus me mandou fazer algo com o senhor. O que é? Ele disse, eu estou lhe dando esse envelope. Esse envelope não é para o senhor, é para um propósito. E o senhor só vai abrir esse envelope na hora que Deus mandar. Falei, tá bom. Para onde eu ia? Eu carregava o envelope. Ia sair, peraí, eu pegar um negócio bem aqui. Eu estava me esquecendo do envelope. O bichinho já estava amarrotadozinho. Para onde eu ia, eu levava o envelope. Eu dizia, Deus, qual é a hora de eu descobrir o que tem dentro desse envelope? Eu sabia que era dinheiro. Quando chega nessa hora, eu pergunto para o irmão, quanto é o terreno? Ele disse, são $1.500. Eu disse, meu Deus, eu não tenho $1.500. O envelope. Deixa eu ver quanto é que tem naquele envelope. Fui lá. Quando eu abri, quanto tinha? $1.500. Aquele irmão se agarrou há 10 anos numa promessa. Fui eu que paguei o terreno? Não. Por que Deus fez isso? Para me mostrar que era Ele. O cara nunca me viu e diz, tem 10 anos que eu estou te esperando. Um irmão que não conhece ele, não sabe nada da história, me dá um envelope e diz, o senhor só vai abrir na hora que Deus mandar. Eu pego o envelope, carrego o tempo inteiro, chego lá, hora nenhuma eu sinto de abrir o envelope. Quando chega na hora que o homem me mostra o terreno, diz, esse terreno é o que nós vamos fazer. A escola trilíngue, uma escola em inglês, em espanhol e português para treinar missionários. E Deus me disse, eu já estou com aqui tudo pronto, eu sou carpinteiro, eu sou pedreiro, eu vou construir. E Deus me disse que no dia que o senhor chegasse, o senhor traria o dinheiro para nós comprarmos o terreno. E eu nem sabia que eu estava levando o dinheiro para comprar o terreno. Você consegue entender isso? Já vou terminar, diga graças a Deus. 42:7. Tendo o Senhor falado estas palavras a Jó, o Senhor disse também a Elifas o tematita, a minha ira se acendeu contra ti e contra os teus 2 amigos, porque não dissestes de mim o que era reto, como o meu servo Jó. Deixa eu te dizer, suporte toda incompreensão e não se defenda. Diga para a pessoa que está ao seu lado, não se defenda. É Deus quem nos defende. Pergunte para ela, você entendeu? Não se defenda. É Deus quem nos defende. Eles acusaram Jó, porque, gente, acusação só dói se for de gente de perto. Se for de longe, não dói, não. Preferência da família. Aí é que dói.
é dos irmãos próximos, dos colegas de ministério. Né? Se defenda não. Eu me lembro de uma experiência com meu pai. Nós fomos numa reunião ministerial para tratar de um problema da igreja, e lá uma pessoa que estava na reunião levantou as últimas e acusou meu pai. Meu pai era o pastor da igreja. Porque o senhor, se o senhor não quer ajudar meu ministério, não atrapalha não. O senhor já está um velho gagá, acabando de entregar essa igreja. E falou, eu disse, eita, quando ele se calar e meu pai entrar, meu pai vai entrar cantando o pneu. Quando meu pai pegou a palavra, disse, você está certo, eu estou errado, acabou a reunião, vamos orar. Pai, muito obrigado por... Moço, eu saí fumaçando. Meu pai não dirigia, eu dirigia para o meu pai. Do local da reunião lá para casa, aí meu pai escutou de mim. Como é que o senhor faz um negócio desse? A pessoa lhe desacata, fala o que fala, e o senhor diz que a pessoa está certa. Cadê sua autoridade de pastor? Cadê sua autoridade de líder? Irmão, nem tomava fôlego, não. Eu cuspi uma palavra atrás da outra. Meu pai caladinho. Quando a gente chega na porta de casa, o portão não era eletrônico, alguém tinha que descer para abrir o portão para a gente entrar. E eu falando 3 quilômetros. Dando sermão no meu pai, olha a impetulância. Tá, sermão. Quando a gente chega na porta de casa, que eu paro o carro na frente da garagem, sabe o que foi que meu pai me disse? Ele abre a porta, vai descendo, ele faz o que vai descer, volta a olhar para mim e disse, mas é verdinho. E desceu. Ele falou só isso. Moço, eu fiquei com raiva demais. Como é que eu gasto 3 quilômetros de saliva? E ele olha para mim e diz, mas é verdinho. E pronto, e desceu. Foi só isso. Olha para cá. É Deus quem te justifica. Eu vou repetir, é Deus quem te justifica. Se você vive o propósito do Senhor, Deus vai te exaltar. O nome dele será exaltado na sua vida. Deus vai restaurar a tua sorte. Eu posso ouvir amém? Foi o que Deus prometeu a Jó. É o Senhor quem te justifica, é o Senhor quem te defende, é o Senhor quem te protege, é o Senhor que julga a tua causa. Você não precisa ficar preocupado, você não precisa ficar com medo, você não vai sofrer a injustiça. A Bíblia diz, Deus não permitirá que o ímpio prevaleça sobre a sorte do justo, para que o justo não estenda as suas mãos à iniquidade. Aleluia! Jó 42, 10. E agora eu termino mesmo. O irmão Ravi até para tocar. Os homens vêm e Deus diz a eles, vocês pecaram. Vão lá. Eu só aceito o arrependimento se for Jó, que orar por vocês. Se não for isso, eu não aceito. Se preocupe não, todos aqueles que levantaram a voz contra você, terão que reconhecer que o Senhor é Deus sobre sua vida. Versículo 10, e com ele eu termino. E mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos. E o Senhor lhe deu em dobro tudo quanto antes ele possuíra. Então vieram a ele todos os seus irmãos, todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele em sua casa, e se condoeram com ele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado.
Cada um lhe deu dinheiro, um anel de ouro, e assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro. Diga comigo, é o Senhor que restaura a minha sorte. Sua aprovação não é o fim. Sua aprovação é um corredor de passagem. Sua aprovação não é o fim. É uma estação na sua vida. É uma ligação entre o você depender de você e o você depender de Deus e o nome do Senhor sendo exaltado na sua vida. Diga, é o Senhor que restaura. Eu quero terminar essa palavra fazendo uma pergunta a você. O que falta ser restaurado na sua vida? Em que área você espera ou precisa ser restaurado? Eu falei lá atrás 3 princípios. Guarde a promessa. Mantenha viva a esperança. E mantenha firme a sua fé. Se você fizer isso, a restauração virá. Seu marido pode estar virado o trem. Seu filho pode estar nas últimas. Sua casa pode ter se tornado um campo minado, que você não sabe aonde pise nem o que faz. Se você guarda princípios, se você vive princípios, se você guarda promessas, mantém viva a esperança, está alicerçado sobre a fé, o Senhor vai restaurar a sua sorte. Eu quero terminar orando com você. Eu quero lhe convidar para ficar em pé.